Qual é a duração ideal de um episódio de podcast? E aí, você sabe? Muitas pessoas me procuram aqui no Buzine com essa dúvida. Qual é o tempo ideal para um episódio de podcast? 10 minutos, 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas? Eu adoraria te dar essa resposta rápida, mas eu não posso dizer exatamente quanto tempo de um episódio de podcast ele deve ter. Mas posso te fornecer estratégias sólidas que vai te ajudar a determinar quanto tempo seus episódios devem ter. Primeira estratégia, considere o seu nicho e tópico. Porque a chamada duração perfeita do episódio pode variar de tópico para tópico, de nicho para nicho. Concentre-se no foco dos seus episódios. Analise cuidadosamente o tópico e determine a mensagem que você deseja transmitir em cada episódio e planeje quanto tempo gastará em cada segmento. Essa será a base de duração ideal para o seu episódio do seu podcast. Segunda estratégia, reduza. Ajuste o seu roteiro desde o início e logo você definirá a duração ideal do seu episódio. Um podcast que sobe na classificação e se estabelece no seu nicho é aquele que oferece conteúdo valioso para o seu público. Então, cuidado para não ficar diluindo seus episódios com conteúdo superficial ou então abaixo da média. Eu tenho uma conclusão importante sobre isso. Episódios de 1 hora não é sinal de um podcast de sucesso, tá bom? Terceira estratégia, pense no seu público. Pense menos em você e mais no seu público. Sim, isso pode soar um pouco duro, né? Mas, na verdade, os melhores apresentadores de podcast são aqueles que conseguem se afastar dos holofotes. Os melhores anfitriões são aqueles que permitem que seus convidados brilhem. Os melhores hosts são aqueles que entregam consistentemente conteúdo que o seu público procura. Claro que você pode compartilhar suas ideias, contar suas histórias. No entanto, somente quando elas adicionam experiência ao seu público em seus episódios. Quarta estratégia, conheça o seu público. Uma das melhores maneiras de determinar a duração do seu episódio é realmente conhecer o seu público. Eu vou te explicar aqui. A plataforma que você hospeda o seu podcast, ela fornece toneladas de dados interessantes que pode dizer muito sobre o hábito do seu público. Mas como assim? Existe uma determinada hora do dia em que eles assistem seu vídeo. Se é de manhã, se é de tarde, se é no trajeto do trabalho, se é à noite, talvez quando eles estão jantando ou fazendo a janta. Use essas informações para determinar a duração ideal do episódio de podcast. Aí você faz a pergunta, como? Eu vou explicar aqui para você. Se a pesquisa mostra que atualmente as pessoas levam em média de 30 minutos para jantar ou fazer a janta, se a maioria do seu público assiste durante a janta ou fazendo a janta, talvez essa seja a indicação ideal do seu episódio, um podcast de 30 minutos. Quinta estratégia, pergunte ao seu público. Você poderia simplesmente perguntar ao seu público quem melhor para saber quanto tempo os seus episódios devem ter. Abra uma caixa de pergunta lá no seu Instagram, adicione uma frase chamariz no final dos seus episódios com um link para pesquisa. As pesquisas são ferramentas poderosas para ajudar a você se conectar mais com o seu público. Esse feedback pode ajudá-lo a tornar o seu podcast exatamente o que o seu público está procurando. Sexta estratégia, busque consistência. Depois de decidir que seus episódios atingirão a marca de 30 a 40 minutos, você precisará garantir que, de fato, cumpram o máximo possível esse período de tempo. O ideal é que seu público incorpore assistir o seu podcast na sua rotina. Isso é ouro! Mas, para isso acontecer, eles precisam confiar em você, na consistência da duração dos seus episódios. Portanto, mantenha a consistência. Essas são as 6 estratégias para ajudar você, host, ou a você que tem um podcast, a determinar a duração perfeita para os seus episódios de podcast. E saber que a duração perfeita do episódio, ela tem muito mais a ver com o que funciona para você e para o seu público. Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e tchau, tchau!